Olá, uma boa tarde para vocês, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, esperando agora, acabamos de iniciar a live, esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem aí. Prazer enorme estar com vocês de novo, a quarta live nossa da semana, Mentes Barulhentas. Vamos falar muita coisa boa hoje, muita coisa legal, muitos insights aí, muitas ideias que me deram durante a semana. Muita coisa que aconteceu interessante, agradecimentos, as pessoas que me colaboraram demais durante a semana com as postagens, com os comentários, com os vídeos. Eu estou muito feliz com o resultado, foi maravilhoso essa semana. Já vou falar os números para vocês. E nós vamos estar falando aqui sobre comportamento humano, sobre emoções, sentimentos à flor da pele, dores, luto, falar de dependência emocional, falar de uma pancada de assunto interessante aqui para a gente crescer mais, né? Autodesenvolver-se o máximo possível aí. E a minha missão aqui é ajudá-los a fazer isso de uma forma tranquila, calma e prazerosa, além de tudo. Vou esperar um pessoal entrar aí, que já está sendo divulgada a nossa live mais uma vez. É a quarta live que a gente está fazendo. É uma sequência do trabalho de Mentes Barulhentas. E o meu nome é Emerson Ângelo, eu sou o Ângelo Mentor, como que o pessoal me chama. O meu trabalho é ajudá-los a desenvolver a sua mente, a melhorar a qualidade dos seus pensamentos e a ter uma vida mais tranquila, mais calma, mais digna de ser vivida. Esse é o meu trabalho aqui com vocês. E o TikTok veio numa hora maravilhosa, porque a gente tem a possibilidade hoje de atingir um público muito maior, do que somente aqui no nosso espaço onde a gente recebe as pessoas para fazer a mentoria, para mentorar as mentes, para ajudar as pessoas a se autodesenvolverem. Que coisa boa! Gente, todo mundo entrando aí, que legal! Hoje é uma terça-feira, gostosa, quente, em alguns lugares chovendo bastante. E aqui estou no interior de São Paulo, pertinho da capital, um refúgio onde eu chamo de jardim secreto, onde a gente recebe os nossos mentorados aqui e a gente faz uma farra aqui. É um jardim, vocês estão vendo aí atrás de mim, um jardim muito gostoso. Quem tiver a possibilidade de vir aqui conhecer vai adorar, porque além disso a gente tem uma culinária, uma gastronomia aqui de alto padrão, porque sou eu mesmo que cozinho. Então a gente acaba aí dividindo os nossos prazeres, os nossos dotes, culinários, as nossas qualidades com os amigos. Bom, enfim, gente, o pessoal tá entrando aí, falando oi, Anitta, tudo bem? Márcio, Eva, Nadil, o Léo também entrou aí. Gente, que coisa boa. Muito feliz com os resultados aí. Eu queria falar um pouco para vocês de como foi essa semana, a última semana nossa aqui. Para vocês terem uma ideia, nós atingimos aí em 7 dias mais de 1 milhão de visualizações nas minhas postagens. A página tá bombando e eu comecei aqui no TikTok há apenas um mês e pouquinho, faz 1 mês e 15 dias que nós estamos trabalhando aqui no TikTok, levando um pouco mais de ensinamento e aprendizado para vocês. Um assunto também que é muito, muito atual hoje, que é a mente barulhenta, A questão do comportamento humano, a questão das dores emocionais, dos sentimentos e o que a gente convive nesse cotidiano tão louco, tão maluco que está acontecendo, O mundo inteiro aí de ponta cabeça, e a gente tem que ter uma mente mais sã possível para que a gente possa lidar com os desafios do dia a dia. Eu queria agradecê-los aqui pelo seguinte: nós atingimos aí em uma semana mais de 1 milhão de visualizações das minhas postagens, das nossas reflexões, as reflexões que eu posto diariamente para vocês aqui na página do TikTok. E quem ainda não segue, segue a nossa página aí, que tem insights muito interessantes, e também indique para os amigos, para as pessoas, para que a gente possa fazer uma grande comunidade aqui e estarmos juntos, sempre falando desse assunto que não tem como, a gente tem que cuidar da nossa mente. O principal objetivo nosso aqui é cuidar de nós mesmos, então eu ajudo vocês a cuidar da sua mente, dos seus pensamentos e da sua qualidade de vida, para ter uma vida mais calma, mais tranquila, mais serena e atingir o quê? Todos os objetivos que você almeja ao longo da sua vida, da sua carreira, também no nível profissional, não só pessoal, não só sobre relacionamento, mas relacionamento humano em geral. Muita gente aqui que são gestores de empresas, diretores, gerentes, que me pedem ajuda aqui para a gente estar falando sobre equipes, sobre times e etc. A gente está sempre discutindo
sobre a qualidade, né, desse nível de relacionamento que a gente está tendo, que na maioria das vezes é muito superficial. A gente está muito em cima de uma linha aí ruim, porque a gente não mergulha em absolutamente nada hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, por causa do celular, a procrastinação, enfim, e tudo que vem acontecendo nesse mundo doido que a gente está vivendo, tá? E aí, voltando nos números, mais de 1 milhão de visualizações, mais de 50 mil curtidas, isso em 7 dias eu tô falando, mais de 6 mil comentários, mais de 6 mil compartilhamentos das minhas reflexões, e durante 28 dias a gente passou de 2 milhões de visualizações, mais de 300 mil visualizações, mais de 150 mil curtidas, comentários. Então foi lá para a estratosfera, e eu tô muito feliz porque faz pouco tempo que eu tô aqui no TikTok com vocês. Isso é o quê? Isso mostra que a gente tá conseguindo engajar o nosso trabalho, e as pessoas se identificam com isso, porque as pessoas querem ouvir outra pessoa falando sobre as mazelas emocionais, sobre as dores emocionais que a gente tem, e não é só de agora, é ao longo da vida, o que a gente arrasta desde lá de criança, que eu sempre falo aqui e explico sobre crenças limitantes que faz com que a gente estacione na vida, que a gente não atinja os objetivos pelos quais a gente tem vontade, tem desejo de destravar, para que a gente alcance o lado financeiro, o lado emocional, a relação pai e filho, a relação marido e mulher, a relação familiar em si, com irmãos, parentes, enfim, e também dentro do trabalho, né? As pessoas que a gente chama de pessoas tóxicas, que influenciam no nosso comportamento, tira a gente um pouco do sério. A gente fala aqui de narcisismo, a gente fala aqui de outros transtornos mentais também, a gente fala de TDAH, de TOD, a gente fala de muita coisa aqui. Então essa quarta live, a gente começou há 15 dias atrás, e já é a quarta live, e eu estou muito feliz pelo resultado das lives, porque a gente recebe aqui um número enorme de perguntas, de comentários. A gente às vezes consegue, eu tento até responder os comentários de todo mundo, mas vocês sabem o tanto que é difícil, o tanto que é complicado, tá? Mas enfim, tudo que eu puder aqui ler e tá respondendo para vocês, vocês podem mandar pergunta aí, que eu vou conseguindo ler aqui, e a gente vai conseguindo se falar, tá bom, gente? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês, ao TikTok e a todos que estão contribuindo com a minha página aí, da Ângelo Mentoria, tá bom? Ah, e falar já, isso aqui é tudo para começar a live, mas eu tô dando primeiro aqui os toques iniciais para a gente depois começar a entrar no assunto mais profundo aí. O meu livro, não esqueçam, viu, gente? Ó, o meu livro na Amazon, na Hotmart, todo lugar aí, ó, vendendo Quando Desistir de Sobreviver. Conta um pouco da minha história, da minha trajetória e o que fez eu mudar de profissão e vir pro lado da mentoria, ajudando as pessoas no comportamento humano, ajudando as pessoas na sua melhoria e qualidade de pensamento, principalmente. E gerir mais os seus pensamentos, a sua mente, e sair desse turbilhão, né, de acontecimentos que acontecem aí durante o dia, durante a semana, e em todas as situações que necessita que a gente tenha uma gestão melhor da nossa mente, tá ok? Então vamos lá, gente. Ó, nós paramos na outra live, eu vou dar uma breve passada pela outra live, para a gente só relembrar alguns pontos que a gente falou, e depois eu vou para a live agora, né, que é a live nova, que é a quarta parte, dando continuação ao que nós falamos. Eu falei muito sobre que tudo começa na nossa mente, que tudo começa de dentro para fora, e quem não entendeu isso ainda vai ser obrigado a entender daqui para frente. Por que eu estou dizendo isso? Em função da exigência que o mundo faz contra nós. A relação da exigência de tempo, da exigência de produtividade, da exigência da gente saber lidar com todos os públicos possíveis, tanto dentro de casa como fora de casa. A gente fala da geração, já vou falar que geração que a gente está vivendo e quais os desafios que a gente está enfrentando para lidar com a geração nova, a geração da moçada que vem vindo aí. E para nós que tem aí uma certa, já meio século de vida, que eu tenho 51 anos,
e a gente já viveu muita coisa, a gente consegue fazer, né, um apanhado dessas décadas todas e traz como uma referência o que a gente viveu lá atrás e o que a gente está vivendo hoje. E se a gente fazer um comparativo, a gente descobre uma série de anomalias e de coisas que estão acontecendo e que estão tirando a nossa paz, tá? A gente fala que eu falei muito isso, que tudo começa de dentro para fora. As pessoas deixam que tudo que acontece externamente controle a vida delas e a gente tem que se livrar disso. A gente tem que entender que o controle, nós não podemos controlar o que acontece fora da gente. Se a gente puder controlar, resolva. Se a gente não puder controlar, desista, abandone, foque em você. Foque na sua qualidade de pensamento. Falei bastante disso nas últimas 3 lives. A reflexão que eu sempre peço para vocês no início é que vocês parem por alguns segundos e façam a seguinte pergunta: você está vivendo ou só sobrevivendo? Então eu sempre pergunto e espero que vocês façam essa pergunta para vocês mesmos e respondam: você está vivendo ou sobrevivendo? Por quê? Porque tem uma diferença muito grande. A sobrevida, a sobrevivência, o sobreviver está relacionado a você cumprir algumas tarefas do dia a dia, que é aquelas tarefas do cotidiano, no dia a dia. São tarefas, são demandas que a gente consome durante a semana, o mês todo e às vezes o ano todo. E em função da carga, da quantidade de demandas e tarefas, principalmente no trabalho, a gente esquece de cuidar da nossa vida. A gente esquece de cuidar de si próprio. Então a gente acaba não vivendo da forma que deveríamos viver. A gente acaba vivendo um sofrimento diário, desde a hora de acordar até a hora de dormir, aquela coisa de você chegar e você analisar a sua vida em momentos que você olha e você fala, não faz o menor sentido o que eu estou vivendo. Às vezes se questionar por que você não é feliz, seja no casamento, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, aquela repetição sequencial que você fala onde isso vai parar, o porquê que eu não estou conseguindo alcançar os objetivos que eu me propus lá atrás. Então tudo isso eu falo e digo para vocês, essa reflexão é extremamente importante para você começar a mudar de chave, a começar a mudar de vida. E eu trago aqui uma outra proposta de vida para vocês, nas minhas lives, no meu trabalho, de quê? De despertar por uma nova vida, despertar por uma mudança de comportamento para que você possa destravar as áreas da sua vida e atingir os resultados que há anos você tenta buscar. Seja em qualquer área que te faça sofrer, eu estou aqui para ajudar vocês a identificar essas áreas e desenvolver esse aspecto emocional. E tudo acontece aonde? Dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. É aqui que acontece. E é aqui que eu vou fazer vocês trabalharem para que as coisas aconteçam naturalmente, sem a gente forçar absolutamente nada. Porque o que tiver que acontecer, acontecerá desde que você esteja alinhado em frequência, em vibração, com as leis herméticas e as leis do universo aí, que poucas pessoas conhecem e interferem diretamente na nossa vida, tá bom? A gente vai falar disso também. Outra coisa legal que eu falo da minha vida, que eu precisei perder tudo, absolutamente tudo, para poder estar aqui com vocês hoje e perder muita coisa, principalmente muito dinheiro, perder cargos. Fui executivo durante décadas da minha vida, de multinacionais, de empresa de grande porte. Eu geri muitas pessoas ao longo da minha vida, tive muitos times e acabei perdendo tudo em 2022, logo no finalzinho da pandemia. E eu já vinha trabalhando sobre mente, sobre isso, sobre aquilo que eu achava interessante. E eu acabei, se eu não tivesse estudado tanto, eu não teria tido condição de estar tocando a minha vida de uma forma mais tranquila, mais calma. Depois que eu escrevi o livro, depois que eu escrevi o segundo, agora já estou no 3º livro, e eu venho falando sempre sobre isso, que se eu não tivesse aprendido a gerir a minha mente, as minhas emoções, eu não sei o que teria acontecido comigo. E eu recebo isso nos comentários aqui, quando eu comento algum tipo de dificuldade que a gente tem, algum tipo de barreira, que a gente às vezes se olha num labirinto sem saída, a gente não consegue entender o que vai acontecer com a gente.
Mas esse aprendizado das mentes barulhentas, de aprender a cuidar dos barulhos mentais, me ajudaram a resolver todos os meus problemas. E hoje eu vivo de uma forma serena, tranquila, levando a vida da forma que é para ser vivida, aproveitando cada minuto, aproveitando o agora. Uma pergunta que eu sempre faço também no início das nossas lives: tudo que você está pensando agora, se observe nesse exato momento. Ou você está pensando no passado, ou você está pensando no futuro. A única coisa que você não consegue pensar é exatamente no agora. E é isso que eu trabalho. Um trabalho que a gente chama, a ferramenta que é utilizada hoje no mundo todo, chama Mindfulness, que é a atenção plena. As pessoas estarem plenos, estarem presentes em tudo que eles irão fazer para que tenha uma experiência realmente verdadeira. Que experimentem as coisas da forma correta, da forma que precisa ser absorvida, dar valor às pessoas que a gente precisa dar e não viver no automático como a gente vive diariamente. Esse viver no automático, para vocês terem uma ideia, 48% de todas as tarefas que a gente executa no dia a dia são tarefas automáticas, que já estão cravadas no inconsciente da gente. Rosiane Dantas, oi Rosiane, seja bem-vinda. E aí eu digo para você, esse Mindfulness, que é atenção plena, vem trazer para nós uma reflexão muito profunda. Será que a gente está observando realmente o que nós estamos vivendo? Será que a gente está valorizando exatamente todos os momentos da nossa vida? Seja com filhos, seja com esposa ou com marido. Será que a gente está valorizando? Será que a gente está presente? Façam essa avaliação na vida de vocês. Será que o celular não tomou isso da gente? Será que ele não roubou essa atenção que a gente dava para as pessoas? Num bom papo, num café ali feito na hora para a gente tomar, para uma cervejinha aberta, um vinho gostoso com a sua esposa ou com o seu marido, conversando sobre o quê? Sobre a vida, sobre como é bom viver. E o que eu trago aqui para vocês, e que eu digo muito, e vou sempre forçar, que nós ganhamos um presente de Deus. Nós ganhamos o dom da vida, o dom de poder estar nesse mundo e aprender com esse mundo. Mas não é para aprender de uma forma sofrida, ou com sofrimento árduo, de tudo. Você sabe aquela vida sofrida de tudo que a gente olha para conquistar é difícil, aquele emaranhado de problemas que vem e que não param nunca, e você olha para trás e sempre foi assim. Sempre foi. Desde quando você era mais novo, mais moço, depois que você se casou, sempre tudo parece muito difícil de conquistar. E aí eu pergunto para vocês, o porquê que tem que ser dessa forma? E eu vou te explicar o porquê. Porque nós não aprendemos a viver. A gente aprendeu simplesmente a sobreviver. A sociedade, os nossos pais, os nossos avós nos ensinaram simplesmente a cumprir tarefas. Não foi nos ensinado a forma correta de viver, até porque não dava tempo, não podia, porque tudo era muito escasso. Tudo era muito difícil. A maioria das famílias não tinham nada dentro da geladeira. Muitas das pessoas que a gente conhece ao longo da vida, se for lembrar da infância, as pessoas não tinham nada. Era uma dificuldade enorme para ter alguma coisa, para comprar às vezes um pedaço de carne, etc. O mundo melhorou bastante nesse aspecto do consumo. As pessoas deixaram um pouco de viver dessa forma, apesar de ainda a gente ter uma linha da pobreza muito grande, mas se vive um pouco melhor do que se vivia. Antigamente era muito difícil. E quando a gente traz isso para a vida, a gente foi criando crenças que foram limitando o nosso poder de perceber a vida da forma bela, da forma que é para ser vivida. A gente não percebeu que havia um mundo inteiro ao nosso redor, porque a gente resumiu a nossa vida em executar tarefas, em saber que a gente precisava ganhar o nosso pão de cada dia e trazer para casa, para cuidar dos nossos filhos, aquela loucura de estudar, trabalhar e chegar em casa, sair de casa às 5 horas da manhã e chegar às 11 horas da noite em casa. Foi isso comigo, foi isso com os meus amigos, entendeu? Já a minha filha já não sofreu isso. Tenho uma filha de 28 anos, minha filha já não passou por isso, porque tudo que a gente conquistou, a gente conseguiu dar uma vida melhor para ela. Então isso mudou ao longo do tempo, ao longo das gerações, e eu vou falar da geração nova daqui a pouco para vocês.
Então, quando eu faço esse apanhado de vida, que tudo era muito difícil, muito sofrido, eu acho que agora é o momento da gente começar a viver de uma outra forma. A gente mudar a forma que a gente aprendeu a viver e começar a viver verdadeiramente, observando as coisas à nossa volta e dizendo o seguinte: cara, pra que eu tô sofrendo desse jeito? E eu vou dar uma ideia para vocês aqui e vou provocar um pouco. O sofrimento, ele não existe fora, ele existe aqui dentro. A gente tem que aprender a deixar de sofrer e aprender a lidar com as situações da vida com normalidade, com aceitação. O que dá para fazer, dá. O que não dá, solto. O que não for sobre o meu controle externamente, abandona. Por que eu vou continuar sofrendo com isso? Eu sei que o que eu estou dizendo não é tão fácil. É difícil, porque a gente fica preso nas nossas mazelas mentais, os nossos danos emocionais e mais, os vícios emocionais de estar pensando a mesma coisa sempre do mesmo jeito e tomando as mesmas decisões ao longo do tempo da mesma forma. Eu acho que vocês já cansaram de ouvir isso. Tudo que você faz da mesma forma, você vai obter o mesmo resultado. Então o que eu trago? Uma nova visão, que a gente tem que parar de pensar da forma que a gente pensava, quebrar essas crenças que nos limitam e trazer para uma realidade mais real, mais profunda, mais verdadeira, de vivência. Não estou falando que o celular é ruim, eu estou dizendo que a gente tem que aproveitar os momentos bons da vida e às vezes vai ter que deixar o celular de lado. O tanto que é bom você conversar com seus pais, bater papo, falar do passado, pedir para eles contarem uma história pra gente de como era na vida, na época deles, qual que era a dificuldade que eles enfrentavam. Vocês vão ter uma baita de uma surpresa, porque eles vão querer falar por horas, porque tem muita história para contar. E nem isso, às vezes, a gente tem a paciência de sentar com os nossos pais e conversar com eles. Por quê? Porque o mundo não dá esse tempo para nós. E aí eu pergunto para vocês, será que é o mundo mesmo? Ou será que a gente está vivendo como todo mundo vive? A gente está vivendo na manada, a gente está vivendo como todos vivem, então eu não tenho culpa. Então, como se todo mundo está vivendo dessa forma, eu vou viver também. E não é a realidade. Nós temos que fazer o contrário, sair da manada. A gente tem que aprender a viver diferente e de uma forma muito prazerosa, melhor, feliz. Por isso que eu digo que há possibilidade de fazer isso e de uma forma rápida e tranquila, reprogramando nossos pensamentos. Eu falo muito de reprogramação mental aqui e vocês vão aprender e vocês vão ver o tanto que não é tão difícil assim. É um assunto às vezes que ainda tá meio solto, mas vai haver uma necessidade mundial de reprogramação mental daqui a um tempo, porque a tecnologia está vindo de uma forma avassaladora. Ela está vindo de uma forma que ela está destruindo tudo que aparece na frente. Por quê? Por uma questão de tempo. As coisas diminuíram o tempo, a execução das coisas. As pessoas precisam fazer mais, precisam produzir mais. E a gente chega um momento que vem a exaustão mental. Exaustão mental, onde você não consegue raciocinar direito, você não consegue conviver com seus amigos direito, com família. Isso traz um peso enorme, porque a cobrança está sendo muito grande, seja por resultado, seja por relacionamentos verdadeiros. O que eu mais recebo aqui, a quantidade de comentários que eu recebo falando de relacionamentos superficiais. Relacionamentos que a pessoa pergunta, por que estou dentro desse relacionamento? O que isso está me trazendo de bom? E isso não é só um lado, são os dois lados. E às vezes por uma questão de conforto, de comodismo ou uma questão financeira, esse relacionamento acaba ficando, adiando. E se eu falar para vocês que às vezes vocês estão adiando algo que se vocês resolvessem, vocês abririam espaço para uma nova experiência de vida, um conhecer de uma outra pessoa extraordinária que estava só esperando você chegar. Então, quando eu digo isso, eu falo, a gente também não aprendeu a pensar em se desvencilhar, de livrar, de desapegar emocionalmente das pessoas. A gente não aprendeu. Isso eu falo aqui e tento mostrar para vocês que existe a possibilidade do desapego e como desapegar, para que a gente possa viver de uma forma verdadeira. Eu vou bater sempre nessa tecla, que as pessoas não vivem verdadeiramente. A grande massa,
a grande massa que nos mostra aí é uma vida de selfie, uma vida de Instagram, uma vida de fotos maravilhosas, mas depois que desliga a tela do celular, a realidade vem à tona, a vida aparece. E aí, como é que é? Eu vi esses dias uma imagem aqui no TikTok que tinha uma câmera filmando um casal, e o casal sentou um do lado do outro e deram um beijo e tiraram uma selfie e postaram. Logo em seguida que tirou a selfie, o cara saiu de perto da menina, sentou numa outra cadeira e continuou no celular assim, como se essa pessoa não existisse na frente dele. E era um casal, porque os dois ambos de aliança no dedo e mostrando essa realidade. Então eu digo para vocês, existe uma questão seríssima no relacionamento e no comportamento humano que mudou muito. Mudou demais ao longo dessas décadas. Hoje, volto a dizer, a superficialidade, as coisas rasas acabaram tomando conta dos relacionamentos, e o que veio para sacramentar isso foi essa ideia de vida perfeita que a gente vive somente dentro dos celulares e fora dela. Por que vocês não fazem essa pergunta para vocês? Como é que está a sua vida fora do celular? Podem fazer essa pergunta ou não? Como é que será que está a sua vida? Comece a avaliar, faça uma avaliação geral, verdadeiramente. Esse cara aqui que você nunca viu na vida, que você está me assistindo agora aí, mas essa é uma pergunta legal. Faz essa avaliação, como é que você está vivendo a vida, tirando o celular dela? Esquece Instagram, esquece fotinho bonita, como é que está sendo a sua vida? Entenderam? Esse é um ponto que eu falo bastante, eu recebo aqui milhares de comentários. Cida, boa noite, tudo bem? Edna de Souza também entrou. O pessoal fala muito, pergunta, Emerson, mas como é que eu faço para viver uma vida melhor se a gente tem hora que não tem nem vontade de estar conversando, a gente não tem nem vontade de estar dividindo alguma coisa. Aí que tá, a gente foi ficando tão distante um do outro, a gente foi ficando tão distante que a gente desaprendeu o que fazer para a gente conquistar o outro numa simples conversa. Se você lembrar como foi que você conheceu ela ou você conheceu ele, como é que foi? Tinha o celular no meio? Não. Por quê? Porque existe uma vontade enorme de conhecer o outro, uma curiosidade enorme de se conhecer. Aí vem os desejos, vem as vontades. Olha que fase maravilhosa que é. E depois, por que isso tudo acaba? Onde que está, né, a explicação? Por que esfriou? Isso é um outro assunto que a gente falou bastante aqui e já vou entrar também nele. Quando eu falo do Mindfulness, que é o poder do agora, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é um livro de um best-seller americano. Esse best-seller americano é de um escritor que se chama Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Esse cara escreveu sobre a vida dele e que ele recebeu, né? Ele foi desperto. Ele se despertou para uma vida que ele queria que acabasse. Então ele conta que ele recebeu uma luz divina no livro e que isso fez ele mudar totalmente de opinião sobre a vida dele e começou a valorizar. Ele recebeu realmente alguma energia, se foi Deus, um anjo, alguma coisa. Quando ele estava dormindo, ele recebeu isso e ele estava prestes a tomar essa decisão de tirar a vida dele. E ele escreveu esse livro, O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Quem não leu, busque ler. Tem na internet, tem na Amazon, tem em tudo quanto é lugar. Você busca aí nas melhores livrarias, vocês vão encontrar. O livro chama O Poder do Agora. Lá eu aprendi uma coisa com esse cara, que a gente tem que obrigar o nosso cérebro, obrigar a nossa mente, começar a pensar no agora, no momento, porque é a única coisa que interessa. Por quê? Porque você pode virar uma esquina ali e você nunca mais vai ver aquela pessoa. Você pode ir trabalhar de manhã e não voltar nunca mais. Os seus filhos vão crescer e podem mudar de cidade, até de país, e você vai perder a possibilidade de ter vivido os momentos maravilhosos com eles. Às vezes você vai perder uma pessoa, um ente querido, por algum motivo, por luto principalmente, e você vai ter sabido que você não viveu o que você queria ter vivido com ele. Então essas coisas eu trago para uma reflexão diária, nossa, de dizer, gente, tá valendo a pena
a forma que eu estou vivendo? Tá valendo a pena? Faça essa pergunta para você. Tá valendo a pena a forma que eu vivo? A forma que eu estou levando a minha vida? Quando eu digo que às vezes a simplicidade traz uma realidade para nós e que nos acorda, nos traz para a vida, é estar realmente na simplicidade. Naquele momento que você celebra com um amigo ali, de verdade mesmo. Aquele momento que você olha para os olhos, né, de alguém e olha realmente a cor dos olhos da pessoa e você vai observar que você nunca tinha observado os olhos daquela pessoa, a testa, as rugas, o desenho do rosto, porque você nunca prestou atenção. Então eu acho interessante esses aspectos simples do deitar, de você antes de dormir, fazer uma pequena meditação, passando pelos membros do seu corpo, pelos pés, pelas mãos, pelos braços, observando a sua respiração. Eu dou aqui nas minhas mentorias um exercício, que é um dos primeiros exercícios, que é aquele exercício que eu peço para as pessoas sentirem a batida do seu coração. Você já parou um pouquinho? Sente a batida do teu coração? Fecha os olhos aí, respira. E sinta a batida do teu coração de verdade. Sente a respiração, como que ele bate. E aí entra em sintonia com ele. Isso é uma meditação, gente, sabia? Sabia que o coração, a energia do coração, ela emana uma força energética de 3 metros de diâmetro. Você pode alcançar várias pessoas ao mesmo tempo, de acordo com a energia que você está emanando. Se for uma energia ruim, vai atingir. Se for uma energia boa, vai envolver todo mundo. Então esses dados todos, não sou eu que eu falo, eu simplesmente replico que a neurociência trouxe para mim. A neurociência me explicou o motivo de a gente ter que se auto-perceber, de se auto-observar, de observar o nosso corpo e conhecer. Um dado interessante para vocês. Vocês sabiam que a gente não conhece o corpo da gente? A gente não conhece o nosso corpo, porque a gente não presta atenção. A gente não conhece a nossa respiração. O exercício mais importante para oxigenar o cérebro, gente, é respiração. Respiração profunda, uma série de respiração, oxigena o cérebro, libera o cérebro e ele desacelera os pensamentos. Isso é um dos principais exercícios que eu uso aqui na mentoria para as pessoas que estão iniciando no ramo da meditação, iniciando na calmaria. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, vocês vão aprender a respirar e se conhecer na respiração, se conhecer até o poderio que tem o seu coração, a força do batimento. Então isso é importante demais e a gente não aprendeu isso. A gente só aprendeu, sabe o quê? Levantar, trabalhar, fazer o mesmo de sempre. Levantar, trabalhar, estudar, fazer o mesmo de sempre, correr atrás de dinheiro, de casa, de carro, que é o que todo mundo faz. Mas, gente, nesse meio tempo, a gente acabou esquecendo da gente. A gente acabou nos abandonando. Então eu falo isso com muita dor, porque eu queria que fosse diferente, mas é importante que dá tempo de recuperar. É importante para todos que estão me assistindo aí agora, que consigam recuperar isso, que consigam trazer isso para a sua vida como uma nova forma de viver, uma mudança. Estamos começando o ano agora, esse é o momento ideal para a gente mudar, é o momento da transformação, é o momento de você pegar e dizer assim, cara, cansei, agora eu vou mudar de vida. Agora eu vou mudar de vida. E eu não estou falando nada financeiramente, não estou falando de investimento, eu estou falando do investimento pessoal, que você vai investir em você mesmo, que é cuidar da sua mente, para que você destrave todas as áreas da sua vida. E vai destravar. Porque depois que você aprender a acalmar a sua mente, a tranquilizar os seus pensamentos, a gerir a qualidade dos seus pensamentos, automaticamente você começa a destravar todas as áreas da sua vida. Eu te garanto isso e provo isso para você. Você vai destravar o lado financeiro, você vai destravar os conflitos, vão diminuir, você vai destravar a sua produtividade, você vai produzir muito mais e de uma forma tranquila, uma forma plena, verdadeira. Você vai parar de procrastinar, porque a procrastinação acaba sendo um vício e você vai se libertar desse vício. Você vai começar a usar as coisas de uma forma mais inteligente, principalmente o celular. Você vai aproveitar a sua vida de uma forma plena, melhor. Você vai aproveitar as pessoas verdadeiramente
Para quem tem pai e mãe vivo, você vai aproveitar seus pais, vai deixar a crítica de lado, o pré-julgamento de lado, que são vícios e são defeitos horríveis que a gente carrega na nossa vida. Principalmente o pré-julgamento, o julgamento, você julgar alguém. Até porque você vai ser julgado por esse mesmo tribunal na sua hora. Infelizmente. Por isso que a gente tem que aprender a não julgar as pessoas, a simplesmente analisar, olhar, se dá, se não dá, tudo bem, continua a vida do mesmo jeito, mas nada de pré-julgamento, nada de criticar e outra coisa, nada de reclamar. Reclamar, gente, significa clamar 2 vezes pela mesma coisa. Ou seja, você está reclamando de um problema, você terá 2. Você vai atrair mais um problema para você. O desafio humano, pessoal, é buscar a autoconsciência, que é o que eu estudo, que eu tento ensinar para vocês. O desafio do ser humano é buscar a autoconsciência. É ele saber que se ele não cuidar dele, do pensamento, da consciência dele, ele não vai ter domínio pelas outras coisas. E você só vai ficar sofrendo, achando que você vai conseguir resolver aquilo à distância, onde o outro, você controla o outro. Como que você vai controlar o outro? Você não controla. Você tem que acordar para a sua vida, para a importância, se preocupar com a exaustão física e emocional, principalmente emocional. A gente tem que se preocupar com doenças físicas e mentais, porque esse apanhado todo de dificuldade, de vida que a gente leva, essa carga, esse peso enorme nas costas, aí acaba acontecendo de desenvolver outras doenças, principalmente físicas e mentais, esse monte de transtorno. Eu falo aqui e vou repetir pela 4ª vez, a OMS, para vocês terem uma ideia, divulgou um estudo agora, uma pesquisa, foram identificados mais de 300 transtornos mentais, em 540 categorias. Metade praticamente da população tem algum tipo de transtorno. E a gente não sabia disso há 10 anos atrás. Então, para você ver o tanto que o ser humano é doente, o tanto que ele precisa de ajuda, o tanto que nós precisamos de ajuda, e quem puder ensinar, que a gente procure, que a gente absorva e que a gente vá para cima disso. Eu digo para vocês que a minha vida mudou e eu tenho certeza que a vida de vocês irá mudar depois que vocês aprenderem tudo isso que eu estou falando e absorvendo. Isso tudo que eu contei agora para vocês foi um pequeno resumo das últimas 3 lives que a gente fez, que a gente falou desses assuntos todos aqui. Agora eu estou entrando num material novo dessa semana, da live de hoje, onde eu digo para vocês o seguinte, que a geração, como que a gente avalia a geração do contexto tecnológico e o que está acontecendo hoje em dia. Nós nos tornamos a geração do raso, de águas pelas canelas, né? Como diziam os antigos, não mergulhamos fundo em nada. A gente não mergulha fundo nem nos relacionamentos, nem nos trabalhos, na execução das coisas. A gente tenta sempre burlar de alguma forma, sempre fazer mais ou menos de uma forma meia boca, como se diz. A gente nunca teve um período tão ruim onde necessitasse tanto de autodesenvolvimento, onde a gente pensasse tanto e tivesse a necessidade de aprender a se autodesenvolver como agora. E essa é uma exigência que as empresas começarão a fazer. Essa é uma exigência porque se eles vão entender que vão começar a perder profissionais de altíssimo nível por causa da exaustão emocional. Se a gente não aprender a conviver na nova sociedade, aliando a tecnologia com o bem-estar das pessoas, vai ficar todo mundo doente. E já estão doentes. É só você avaliar quem está perto de você, avaliar o teu trabalho, avaliar o seu time de vendas, avaliar a sua equipe, avaliar os seus amigos. Avalia. Faz uma observação geral, para um pouquinho e observa. E essas pessoas não aprenderam a cuidar de si. Então a gente veio para cá, a gente está aqui, eu estou aqui no TikTok, tem muitos mentores, terapeutas importantes que estão ajudando e a gente ajuda de uma forma, eu acho que essas lives traz uma reflexão, uma luz para que a gente possa buscar ajuda e não precisa ser somente eu. Obrigado, viu, Gisleide? Obrigado. Não precisa ser o Emerson em específico, mas precisa ser alguém para ajudar vocês, alguém que já tenha passado por esse processo e já tenha aprendido a administrar a mente.
E é isso que eu digo, que a gente está conseguindo fazer isso, e eu estou conseguindo passar isso para os meus alunos, para os meus mentorados, e a gente está tendo resultados extraordinários. Recebi ontem mesmo uma churrada e orgulhoso que eu fiquei das pessoas agradecendo que de alguma forma eu estava ajudando as pessoas. Gisleide, um beijo, obrigado. Entendeu o que eu tô falando? Porque de alguma forma a gente acaba atingindo e a gente fala alguma coisa que aquela pessoa precisava ouvir naquele momento. E vou dizer mais para vocês, a maior dificuldade dessa década é você encontrar alguém que possa ouvi-lo, que possa parar e ouvir vocês. É essa que é a questão. Quem que tá disposto hoje, sem celular, sem nada, sentar na tua frente e dizer assim para você: eu tô aqui para te ouvir, pode falar que eu quero te ouvir, vou tentar de alguma forma te ajudar. As pessoas não estão tendo paciência hoje, gente, nem de ouvir as outras. Não conseguem. Não conseguem. As pessoas não têm, sabe o quê? Você pode observar a pessoa, ela tá com a perna batendo, né? Aquele tremor da perna debaixo da mesa, e ela tá assim para você, aham. Ah, tá, tá, puta, ó, eu acho que você devia fazer isso, aquilo, totalmente superficial. Ela nem te escutou, ela só te ouviu. E isso tá faltando pra gente. Isso tá faltando porque o ser humano sempre, na história, da antropologia, das tribos, a gente tem que ter alguém que nos ouça, que nos observe e nos oriente. Sozinho a gente não consegue muitas vezes. Pelo menos ter o despertar. A mudança é você quem faz, mas o despertar pode vir de uma outra pessoa te ajudando, te mostrando o caminho, você dizendo, puta, tá certo, é aí que eu tenho que ir. E aí você se esforça para mudar dentro de você. E aí você vai conseguir, não tenho dúvida disso. A gente fala muito, e eu lancei meu livro, e para uma grata surpresa, muita gente leu o livro e veio dar para mim o feedback do livro, né? Beni, um abraço, queridão, obrigado, viu? E aí o pessoal falou, Emerson, pô, o livro acabou rápido, puta, um negócio legal de ouvir. Eu achei que ia ter mais coisa, tal, por isso que eu escrevi o segundo e o terceiro, Mentes Barulhentas, né? O primeiro e agora o Mentes Barulhentas 2 e 3. Oi, querido, eu tô pertinho de Sorocaba. Eu sou de Salto de Pirapora. Uma cidadezinha desse tamanho assim, ó, pequenininha, pertinho de Sorocaba, pertinho de São Paulo, capital. É apenas 1 hora de viagem daqui a São Paulo. E aqui é o meu refúgio. Pra vocês terem uma ideia, dá uma olhada, ó. Sabe o que é isso aqui que vocês estão vendo? Isso aqui é como se fosse realmente um restaurante, um barzinho, um gastrobar, que chama Jardim Secreto, onde eu recebo vocês, pra gente aqui conversar em cada uma dessas mesas. Aí tem vinho, tem chopp, tem um monte de coisa aqui que a gente oferece nas mentorias para as pessoas virem, participarem comigo. Só que tem um porém, depois não querem ir embora mais. Aí eu tenho que empurrar todo mundo para ir embora, voltar para as casas de vocês. Olha, o Beni tá dizendo que mora em Bonfim, divisa com Guiana Inglesa. Pô, Beni, você tá bem distante da gente, mas só que tá pertinho aqui, ó. Tá bem pertinho de nós aqui, pela tela daqui do celular no TikTok. Que bom, prazerzaço ter você aqui comigo, tá bom? E quem sabe o dia que você vier para São Paulo, dê um jeito de vir aqui, vem conhecer a gente aqui, Jardim Secreto. Vocês vão gostar de conhecer aqui. Ó, Monte Belo, Minas Gerais, Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, não é isso? Campos de Goytacazes, Patrícia? Monte Belo, Minas Gerais, eu conheço Monte Belo. A Patrícia agora também entrou, olha que legal. Que legal, Beni, eu também tô ficando feliz com isso, que tá indo longe, os vídeos estão indo longe. Pra vocês terem uma ideia, já passaram pela nossa live aqui, mais de 4.000 curtidas, aí olha que gostoso. Sou de BH, Patrícia Oliveira de BH, conheço BH, conheço muito a Savassi aí, trabalhei um período aí em Birité, aí em BH. Eu fui executivo da Ultragás, eu trabalhava aí em Birité, acho que a Patrícia conhece, pertinho aí. A Patrícia, um beijo, Patrícia, legal. Legal mesmo. Gente, é isso que faz a diferença, esse que é o propósito que a gente traz aqui.
É essas pessoas que a gente recebe esse carinho. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem linda pra mim ontem. Mora em Jundiaí, Gisleide. É do lado, aqui pertinho daqui, menos de 1 hora de viagem. A minha irmã, Gisleide, mora aqui em Dayatuba, pertinho de você. Tá bem pertinho. Aí, pode pegar o carro e vir pra cá, passar umas horinhas aqui comigo. Ah lá, acabou de... Beijo, obrigado por ter me enviado um presente pra nós. Gente, tem uns presentinhos na live aqui. Aí tem um presente que é um coração, acho que vocês viram aí na live. Esse coração, por que eu coloquei aí? Se eu atingir a pessoa que me mandar as moedinhas aí, porque isso é uma brincadeira do TikTok, que o valor é inexpressivo, eu vou dar uma mentoria online para a pessoa, ou presencial, do que a gente chama de nano-mentoria, uma mentoria curta. Um bate-papo, uma mentoria de diagnóstico de até 2 horas aí, onde eu vou fazer um mapa geral da tua vida para tentar te ajudar de alguma forma. Então a pessoa que mandar esse presente, ela vai ganhar essa mentoria aí, tá? E é que não dá para escrever tudo isso, a gente tem que falar na live, mas tem hora também que eu esqueço de falar, viu, gente? Aí que legal. Aí qualquer dia você vê isso, Gisleide, já coloca na tua agenda aí, pra gente se conhecer pessoalmente. A Jane entrou aí, a Edith Ferreira, enfim. E eu falando do livro, as pessoas estão... A Patrícia, obrigado, Patrícia. O livro é falando do meu livro e a gente começa a analisar. As pessoas pegam um livro para ler. Vocês já perceberam que elas não leem o livro inteiro? Às vezes ela lê em 1 capítulo, 2 capítulos, já abandona. E aí, olha que legal. Eu não sei o que é isso, Patrícia. Acaba de receber um selo de presenteador. Legal, olha. Depois eu vou entender melhor. Essa é a 4ª live, mas eu tô apanhando ainda, viu, Patrícia? Pra entender como que chama. Que show. Obrigado mesmo. E eles estavam falando pra mim que não conseguem ler nenhum ou 2 capítulos. A maioria das pessoas que pegam um livro, por exemplo, esse que eu falei, do Poder do Agora. O outro livro, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza, que é um livro que mudou minha vida. E não leiam, mas você tem que ter o hábito de pelo menos começar a ler. Que leia 1 capítulo por dia, que são 10 páginas na maioria das vezes, 7, 8 páginas. Mas aí você vai pegando. Esses livros que eu tô dando para vocês, é o contrário. Você começa a ler esse livro, viu, Patrícia? Esse tipo de livro aí você não quer mais parar de lê-lo. Porque começa a te mostrar caminhos que até então você não conhecia. E às vezes caminhos que estavam ali, escancarado na tua frente, e você não via, não observava. E o livro traz essa realidade para você. Por isso que eu digo, mas eu te ensino a ler, viu, Patrícia? Eu te ensino a ler. Nem que for 1 página por dia junto com você ainda. Eu vou começar a fazer leituras aqui no TikTok também. Para quem quiser me acompanhar, a gente faz a leitura, depois faz a interpretação e conversa um pouco. Isso é legal, tá bom? O Clécio entrou aqui, então eu acho que ele está perguntando do livro, Clécio. De quais deles, porque eu já falei de vários aqui. Você só me pergunta qual que você quer que eu fale aí, tá? E aí a gente estava falando de que a vida nossa hoje em dia é de livros curtos, conversas rápidas e conversas que na maioria das vezes a gente nem lembrou o que conversou. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu fui diretor de algumas empresas. Teve um momento da minha vida que eu tava no caos total, lá em cima, que eu não lembrava que eu ia trabalhar de manhã, o trajeto que eu fazia para ir trabalhar eu não lembrava mais. Tão maluco que eu tava. Então, por isso que eu digo para vocês, quando você começa a se libertar dessas mazelas, desses bloqueios mentais, que você começa a entender o significado de viver, você começa, de novo, a entender o tanto que é prazeroso viver da forma correta, sem pressão. Que eu digo que hoje eu não vivo mais sob pressão nenhuma, sob preocupação nenhuma. Ah, não é possível, Emerson. É possível sim. Depois que eu aprendi que a preocupação, ela é o problema 2 vezes. Oi, Patrícia. Obrigado, meu amor. Isso eu sei o que quer. Recebi um monte de rosinha da Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Um beijo pra você. Obrigado. Feliz demais. E aí, eu comecei a ver o tanto que eu tava maluco. O tanto que eu tava doido. Então, por isso que eu digo, quando você aprende, a gente começa a pensar o seguinte, cara, por que eu vou me preocupar com isso? Eu não me preocupo mais. Se é um problema externo que eu não vou interferir, deixa passar. Agora, se é algo que eu posso fazer para resolver, vou lá e executo e faço.
Se é algo que eu não vou interferir no pensamento do outro, que eu não vou conseguir mudar o outro, para que eu vou ter essa preocupação? Pode ser o problema que for, do montante que for, mas não adianta eu me preocupar, porque preocupação é você dobrar o tamanho do problema. Se o problema está ali e existe, a única coisa que você tem que fazer, tente resolvê-lo. Caso contrário, deixe. Porque se não está sobre o seu controle, você não vai conseguir resolver. Ó, o Clécio tá falando aqui um negócio sério. Estou muito decepcionado com a vida e qual livro é o melhor? Ô Clécio, eu te indicaria primeiro que você conseguisse alguém para ouvir você. Primeira coisa, antes de você ler qualquer livro. Porque eu acho, Clécio, sem te conhecer, eu acho que você tem muita coisa para contar, muita coisa para você falar. E eu acho que você deveria primeiro atrás de uma pessoa para te ouvir, tá? Eu digo isso porque esse é o trabalho que eu faço com todos os meus mentorados. A primeira coisa, Clécio, vamos te ouvir, vamos conversar. Vem comigo aqui, vamos conversar, seja online, seja aqui no nosso jardim secreto, porque tudo que acontece aqui fica aqui. A gente, obviamente, que usa isso de uma forma muito séria, que essa questão dos problemas pessoais, a gente tem que ter um compliance, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, e a gente tem. Então, a primeira coisa, Clécio, eu acho que alguém precisa te ouvir, tá bom? Depois eu indico todos os livros que você precisar. Enfim, e a gente vai tomando essas decisões e vai melhorando de vida, e os problemas passam a não ser problemas, passa a ser somente situações. Gente, eu vi uma palestra de um cara, não sei se vocês conhecem ele, eu esqueci, eu acho que é André o nome dele, que ele não tem os braços, os membros superiores nem inferiores. Vocês conhecem esse cara? Vocês já ouviram ele falar ou não? Ele dá palestras aqui no Brasil, é brasileiro, inclusive, tudo certinho. É um cara que nasceu com essa deformidade, infelizmente, e ele dá palestra. E eu vi ele falando outro dia, eu me emocionei com o depoimento dele, porque ele falou o seguinte, que você não tem problema. Ele fala muito e dá risada ainda. Você não tem problema. Você não tem, o seu problema não existe, ele é muito pequeno. Problema tem eu. Eu tenho um problema. E mesmo tendo esse problema, eu não me vejo com problema. Aí ele falou uma coisa que me tocou muito, que ele falou, quando você quer ir na praia, ver o pôr do sol, como que você faz? Você simplesmente vai, né? Você caminha, entra na água, vai ver o pôr do sol. E ele falou, e eu, como é que eu faço? Eu tenho que alguém me pegar e me levar. Alguém tem que me colocar no colo e levar até o mar. Então, quando a gente olha que tem pessoas que têm um problema muito grande e não vê que isso é problema, porque essa pessoa evoluiu, essa pessoa criou e aprendeu o que é o autodesenvolvimento. Essa pessoa entendeu o que é viver verdadeiramente, porque a gente simplesmente passa, gente, por situações. Problemas são simplesmente situações, seja o que for. Principalmente, gente, o lado financeiro, que eu acho que é um dos problemas que mais assola a população do nosso país. É a questão do problema financeiro, do pagar boleto, do pagar conta. Suei, beijo, obrigado. É Suei, né? Suei Nunes. Obrigado, meu amor. Entenderam o que eu tô falando? E esse lado financeiro que corrói, que aquele a gente sempre ouve, puta, não dormi essa noite porque eu tenho um monte de conta para pagar. Mas conta, gente, é um problema que quando você aprende, passa a ser uma situação. E quando você aprende o autodesenvolvimento, aprende a desbloquear esses bloqueios mentais que você tem, você vai ver que sua vida começa a se organizar automaticamente, por incrível que pareça. Parece o que eu estou dizendo aqui, que é a maior das maravilhas, mas não é. Quando você aprende que você precisa trabalhar a tua mente para ter melhores pensamentos, melhor qualidade de pensamento e vibração, que aí vamos entrar no assunto da vibração daqui a pouco, que eu elevo minha vibração, que eu trabalho na gratidão, somente de agradecer por tudo que eu tenho e por tudo que eu sou, as coisas começam a dar certo. Quando eu aprendi que eu tinha que agradecer, gente, todos os dias, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, agradecer durante o dia por tudo que acontece e agradecer principalmente pelos problemas que eu tive hoje, por exemplo,
Eu tenho que agradecer, porque se eu tô tendo problema, que tá havendo movimento. Eu tô seguindo a minha vida e eu tô aprendendo com o problema, para que ele não ocorra de novo. Já imaginou se a gente não tivesse problema e de repente acontecesse algo que a gente não soubesse lidar com isso? O problema ele vem como aprendizado. Você não veja um problema como coisa ruim. Ele é um aprendizado. Ele vai destravar às vezes bloqueios e barreiras que estavam ali travados, que você vai ter que agir. Uma outra coisa que eu falei na live, muito importante, que segue para vocês e que vocês levem isso para a vida de vocês, é a questão do vitimismo, das pessoas se vitimarem, e nós aprendemos a nos vitimar. A gente aprendeu a ficar na dor. O Nietzsche dizia isso, e ele escreve muito bem sobre isso, que é mais ou menos assim: nós nos acostumamos com a dor e nós acabamos se apaixonando pela dor, porque a dor faz com que a gente não precise agir. A gente entra numa zona de conforto e a gente começa a ser o coitadinho de todo mundo, e esse vitimismo atrai o quê? Atrai as pessoas, atrai a atenção, atrai às vezes um carinho, atrai isso, e a gente começa a ficar naquela vida eterna de vitimismo, sofrimento, um sofrimento que ele nem existe, mas um vitimismo, aquele chamar de atenção para que a gente possa ser visto, e isso está relacionado totalmente com carência. Somos somos o mundo, nós somos a terra, foi construído de pessoas carentes. Todo mundo tem uma carência em determinada área, seja de pai, seja de mãe, carência emocional, afetiva, de todos os lados. A gente é carente em todos os aspectos. Não é tão bom, né? A gente ficar naquela dorzinha, né? E todo mundo chegar, ai, coitado, ai isso, ai aquilo, ai, te trouxe um presente. Aí você faz até aquela cara de doente. Quando você tá doente, então, nossa, é um evento quando você tá doente. É um evento. Você fala pra todo mundo que tá... As pessoas te ligam, como é que você tá? Nossa, piorei de ontem pra hoje. Que, nossa, tô ruim. Não, nem sei se eu vou estar bom pra tal coisa que vai acontecer. Enfim, você fica criando aquela imensidão de situações, e que essa doença acaba, às vezes, se agravando porque você identifica que você quer ficar doente. O seu consciente diz... que você tem que levantar, e o inconsciente, por causa das crenças limitantes, ele tá lá falando, não, fica aí na dor que é melhor. E você sabe quem que faz isso com a gente? O nosso ego. Olha como que tudo tá ligado. O nosso ego faz a gente ficar ali na doença. Você sabe por quê? Porque ele quer tirar alguma coisa de alguém. Forte isso, não é não? O ego, ele vai te provocando para você ir mudando o teu comportamento, para você ir lá e tirar algo de alguém. Você entendeu como é que funciona? Por isso que a gente tem que cuidar da nossa mente, gente. A gente tem que se livrar do ego. A gente tem que se livrar do vitimismo. A gente tem que se livrar dessas mazelas, dessas dores que a gente carrega de todos os níveis, até dos níveis mais profundos, que é do luto, por exemplo, da morte, da perda de alguém. Então, por isso que eu digo para você, a gente tem que aprender a pensar como as pessoas do autodesenvolvimento, como essas pessoas escreveram há milhares de anos. A gente fala de hoje de ferramentas como o estoicismo, que é uma das filosofias que eu mais sigo, que é a filosofia do controle, que se você não tem controle sobre aquilo, deixe para lá, que é você, resumidamente é isso, mas o estoicismo traz uma realidade para nós, de filosofia de vida, que é viver o presente, como ele verdadeiramente é, aproveitar cada minuto. Gente, eu digo que o tanto que é bom você fazer uma caminhada, você ir caminhar, e você observar tudo que está acontecendo, não caminhar com o celular, fazendo vídeo, etc. Não, caminhar, cheirar, sentir o cheiro das plantas, das árvores, da chuva, sentir as coisas. A gente não sente. E eu acho que a gente não sente é nada. A gente não sente não é só na caminhada, a gente não sente na vida. Gente, ontem no mercado aconteceu uma coisa comigo curiosa. No supermercado, eu vou no mercado todo dia, e eu vou a pé no mercado, aqui pertinho.
E eu tava lá pagando a conta no mercado e tal, e teve uma menina que caiu lá e começaram a gritar, deu um ataque epilético na menina. E eu fui lá, peguei a menina, coloquei ela no meu colo, fiquei com a menina no meu colo, porque o meu medo era ela morder a língua, né? Né? E depois ela começa, não sei quem já viu o que é um ataque epilético, é feio de ver. E dá uma dó da pessoa tremenda. E eu fiquei morrendo de dó, uma menina bonita, devia ter uns 30 anos de idade a menina, e ela mudou até de cor e tal. Só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu? As pessoas que estavam lá, ao invés de socorrer a menina e me ajudar, ninguém me ajudou. As pessoas ficavam falando em volta e outra pegou o celular para gravar, uns negócios nada a ver. E eu olhei para todo mundo que estava em volta e falei, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ajudar? Se vocês vão ajudar, eu agradeço. Senão, eu queria que vocês saíssem de perto dela, até porque ela precisa respirar. E até que ela voltou, a CIA e veio a ambulância e levou ela embora. Mas eu comecei a peguei e voltei refletindo o tanto que as pessoas não estão preocupadas com o outro. Como é uma pessoa estranha que você nunca viu, a pessoa passa por cima. Teve gente, pra vocês terem uma ideia, que pulou a pessoa. Pulou pra poder sair do mercado, porque ela caiu bem na porta do mercado. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, o negócio tá complicado mesmo. A vida tá ficando difícil. As pessoas estão perdendo a noção do que é ajudar o próximo, do que é ajudar o ser humano em toda a sua extensão. Eu acho que a coisa mais bonita do mundo é você aprender a ajudar o próximo, mas sem nada em troca. É ajudar de coração efetivamente. Você ajudar porque você quer ajudar, não é ajudar porque alguém mandou você ajudar. E eu vejo muita gente ajudando, mas por obrigação, ajudando porque vai na igreja e o padre mandou ajudar, você tem que ajudar. Não, ajuda de coração, não precisa falar para ninguém também que você ajudou. Isso guarda para você e espero que isso faça bem para você. Mas eu acho que a gente tem que resgatar esses valores que a gente está perdendo e volto a dizer, por causa dessa nova vida que a gente está vivendo, do hiperacelerado, do cérebro barulhento, que é a nossa live, Mentes Barulhentas, do cérebro hiperpensante, porque o hiperpensamento, ele está pensando várias coisas ao mesmo tempo e dando uma proporção para os problemas muito maior do que realmente eles são. Vocês sabiam que somente 1% dos problemas que aparecem na sua vida realmente irão acontecer? 99% não é. Suei, obrigado, meu amor, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Um beijo pra você. Vocês sabiam disso? Isso é estatístico, é ciência. A neurociência explica isso. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender que o mundo não é o que a gente imagina que ele é, os problemas não vão acontecer da forma que a gente está imaginando, o sofrimento que a gente está sofrendo hoje, nesse exato momento, se você parar friamente para avaliar, de uma forma, tirando o emocional abalado, a gente conseguir fazer essa divisão e olhar de fora para dentro, você vai analisar, mas isso não é um problema. Ele vai se resolver. E olha, lembra do que eu falei para vocês, são apenas situações que irão passar, de alguma forma vai passar, seja hoje ou amanhã ou depois ou mês que vem, e vai passar e você vai olhar para trás e vai dizer assim, por que eu estava tão preocupado assim? Por que eu estava sofrendo tanto com aquilo? Por que eu não aprendo a lidar das coisas de uma forma mais tranquila, mais calma, mais vívida, mais prazerosa, mais amorosa? O tanto que é bom dar amor para os outros, gente do céu. O tanto que é bom dar e o tanto que é bom receber. Amor verdadeiro, amor caloroso, aquele amor que você sabe que é amor de verdade. Gente, eu fico triste com a quantidade de comentários que eu recebo aqui no TikTok, nas minhas postagens, depois vocês vão lá dar uma olhada, aqui dentro da minha página, vocês virem lá os comentários, são alguns eu dou muita risada, porque o brasileiro, ele tem um bom humor fantástico, e é muito legal ler os comentários, mas ao mesmo tempo é triste. Ouvi pessoas que ficaram em relacionamentos durante 15, 20 anos e somente agora descobriram que era um relacionamento falido há muito tempo. A gente descobrir que você vivia com uma pessoa que você não a conhecia. Você viver ali com aquela pessoa durante anos e anos e anos numa superficialidade. E de repente,
tudo acaba de uma forma, às vezes, até sem muita intenção, acaba naturalmente. As pessoas que controlam as outras, porque todo mundo diz que isso é amor, isso não é amor. Eu explico aqui também, no meu livro, eu explico o que é amor. Amor quântico, amor vibracional, amor frequencial, amor verdadeiro, amor de entrelaçamento de frequência e vibração. Esse é o primeiro amor que você recebe, que é aquilo que você está na mesma sintonia da pessoa. E aí você atrai essa pessoa para você. Isso numa outra live eu vou explicar também o que acontece. Quando a gente está vibrando muito alto, a gente atrai as pessoas na mesma vibração que a gente. Por isso que acontecem os encontros maravilhosos da vida. Mas o tanto que é bom a gente aprender a viver, porque a gente aprende a avaliar se aquilo é importante ou não para nós, se a gente vai descartar ou não. Gente, a vida é essa mazela que a gente vive, essa geração, que a gente acha que é rocha, e mais a gente é gelo. A gente derrete, evapora, desaparece. E eu quero, com o meu trabalho, resgatar a gente se tornar rocha novamente. Essa geração que a gente vê, das pessoas que tudo é descartável, que tudo termina por ser, enfim, é tão descartável como uma garrafa PET. Mas tem uma diferença. A garrafa PET vai ser reciclada. E nós? Você tá disposto a se reciclar para você sair desse mundo que está todo mundo vivendo igual? Então são reflexões profundas que eu trago para vocês, são reflexões de a gente parar de sofrer desnecessariamente. Sofrimento a gente sofre duas vezes, porque o sofrimento, pelo sofrimento, se a gente não entendeu por que a gente está sofrendo, a gente está sofrendo duas vezes por isso. A Raquel, beijo Raquel, obrigado. Obrigado Raquel, obrigado por estar aqui com a gente também. Outro presente lindo, obrigado. E eu digo para vocês que a gente tem toda a possibilidade do mundo de mudar, é só querer. Mas a gente continua vivendo sobre essas mazelas emocionais. A gente está preso no vitimismo, a gente está preso ali na frustração, principalmente na carência, esperando que alguém venha nos salvar. Depende de nós mesmos nos levantarmos para a vida, vivermos a vida do jeito que é para ser vivida. Eu vejo tanta gente falando de suicídio, gente, falando de coisas ruins nos comentários, sobre tudo que está acontecendo na vida que ela não está conseguindo lidar. E na maioria das vezes, gente, é tudo sobre relacionamento de homem e mulher. A pessoa está procurando se autopunir, mas por causa de um relacionamento. Gente, quando você aprende a primeiro amar você, e vocês já ouviram isso já, mas não é clichê verdadeiramente, quando você aprende a se amar, a se gostar, quando você aprende a administrar sua mente, sua cabeça, para ela ter uma mente serena, para que você também aprenda a tomar várias decisões assertivas na vida, você vai ver que o amor acontece primeiro dentro de você. Uma pessoa magoada, com ressentimento, com sofrimento, com amargura, com mágoa, ele não vai conseguir amar outra pessoa, gente. Ele só vai cumprir tabela porque a sociedade quer. Ele só vai cumprir tabela porque ele está se livrando de uma traição. Ele está se livrando de um problema, ele vem para um outro relacionamento, e essa segunda pessoa vai sofrer tanto quanto ele, porque ele não vai conseguir se doar para ela se ele está preso lá naquele passado. O que eu lembro e o que eu ensino e que eu falo para as pessoas, que eu tento lembrá-las, de que há esses tipos de acontecimento, principalmente na relação humana, pode acontecer com todo mundo. Traição principalmente, até porque depois que inventaram o celular, o smartphone, a traição tá batendo na porta de todo mundo diariamente. Nunca teve, acho que na humanidade, um cardápio tão completo e pronto, aí ó, de bandeja para você, tanto para homem quanto para mulher. Você olhar tudo aquilo que você desejou na sua vida inteira, lá dos seus segredos mais
mais profundos aí, que você queria isso, queria aquilo, e tá aí disponível na internet gratuitamente. E tá assim, ó, a distância é curtíssima de você mandar uma mensagem, marcar um encontro e sair com a pessoa. Por isso que eu digo, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente vai o quê? Se render aos vícios, se render a esse tipo de situação, a gente vai se render e não vai ter relacionamento bom com ninguém. Vai ser um emaranhado de relacionamentos e términos de relacionamento. E o pior, às vezes você vai estar enganando uma pessoa que está do teu lado, achando que você está amando ela. Não é mais sofrido, mais dolorido isso? Quando a gente entender que tem muita gente esperando por aí, alguém especial como você. E quando eu ensino aqui as pessoas a aumentarem a vibração, todo mundo fala, mas esse negócio não é verdade. Eu falo, não, é verdade e eu vou te provar que é. Vou te mostrar uma coisa. Quando você está com raiva, vou te dar um exemplo aqui de alguém que é o teu vizinho, por exemplo, que mora na mesma rua, você brigou com ele. Quando você abaixa a frequência, o que acontece? Você não encontra essa pessoa mais. Você não encontra ela se distancia de você. Porque você abaixou a frequência e a vibração começa a sair fora da sintonia. Então essa pessoa você não vai encontrar ela mais. Por algum motivo que você não gostar, você não vai encontrar mais essa pessoa. Porque você está emanando uma energia diferente da frequência dele. Que ele está em outra frequência e você está em outra. Não vai dar parelho. Agora, se vocês dois estiverem com a frequência de raiva, de conflito, de tentar algum tipo de discussão, de briga, você pode ter certeza que você vai encontrar essa pessoa. Você vai sair de casa pensando assim, eu vou encontrar aquele cidadão, e se ele estiver pensando a mesma coisa, vocês vão se encontrar. E isso eu aprendi de uma forma assim, muito clara na minha vida. Depois que eu elevei minha vibração, as pessoas que fizeram parte da minha vida e que tinham me prejudicado de alguma coisa, de alguma forma, nunca mais eu vi. Isso já faz anos. E o pior, nunca mais não vi, nem na internet aqui não aparece pra mim. Sabe quando aparece aquelas fotinhos? Nem isso acontece, as pessoas não aparecem pra mim mais, porque a minha vibração mudou, ela aumentou, eu saí do campo vibracional dessa pessoa, eu não faço mais parte da frequência dela. Entendeu como é que funciona? Eu tô dando só um apanhado pra vocês terem uma ideia o tanto que é importante esse trabalho de mentoria, esse trabalho que a gente faz. Seja eu, seja qualquer outro profissional nessa área que faz. E a pergunta que eu digo pra vocês, de novo, outra pergunta, porque eu já fiz várias aqui, vou fazer mais uma. Olhando a sua vida do jeito que tá agora, é isso que você quer pra você? É essa vida que eu quero pra mim daqui pra frente, continuar sendo da mesma forma que é hoje? Se tiver tudo ok, ótimo, parabéns. Mas se não tiver, o momento é agora de mudança. Mude. A mudança é só você falar, vou mudar. E falar pra você, pra tua cabeça, pro teu pensamento. E se vier a autossabotagem, se você começar a se sabotar, você começa a brigar com a sabotagem. Fala, não é pra mim não, mas eu vou. Não é pra eu falar com fulano, mas eu vou falar com o Emerson, vou falar com o Fábio, com o Ricardo, com qualquer outra pessoa nesse nível de mentoria, de terapia que seja, psicólogo, pessoas que possam te ajudar, mas você vai. Mas você vai. A mudança parte de você. Eu postei aqui algo engraçado aqui pra vocês, depois vocês vão na minha página lá, e foi muita risada e muito comentário, né? Eu postei uma frase no TikTok, quem tiver no meu TikTok aí, ó que legal aqui, ó, chegou mais um, acho que foi a Suei, não sei de quem que foi aqui, peraí. Depois eu vou ver lá e vou mandar mensagem pra vocês, gente. Vou mandar no privado, tá? Pra agradecer. Eu postei a seguinte frase aqui no TikTok que rendeu mais de 140 mil visualizações só essa semana aqui. Às vezes, o amor da sua vida é seu ex. Vai lá e tenta de novo. Assinado Satanás. Se vocês não viram essa postagem minha, passou de 140 mil visualizações aí. É uma brincadeira, mas ao mesmo tempo, essa brincadeira traz uma reflexão muito profunda. Gente, um rio não é a mesma água
todos os dias. Essas águas passam e são renovadas, não é? Diariamente, né? Em minutos, em segundos, sempre são renovadas. A relação do ser humano é a mesma história. Depois que você tem algum tipo de ruptura, quando você vai voltar, já não é a mesma coisa mais. E se houve uma ruptura, por qualquer motivo que seja, e que você avalie, e que você não tente voltar, mas não vai ser igual de novo. E vou dizer outra coisa que eu ouço direto aqui nas minhas mentorias aqui. A Patrícia tá dando risada, mas Patrícia, fantástica essa postagem que viralizou, foi muito interessante. Que todo mundo fala pra mim que ele volta porque ele acha que o outro vai mudar. Pelo amor de Deus, criatura. Você não muda ninguém. Eu tenho que dizer isso assim, categoricamente, que uma afirmação, Clécio, é isso mesmo, a gente não muda ninguém. A gente não, ao máximo, a gente consegue, às vezes a gente não consegue mudar nós mesmos. Para mudar a gente é um trabalho árduo. Você imagina você tentar mudar o outro, mudar o nível de consciência dessa pessoa, porque nós temos níveis de consciência que elevam, né, de 1 a 5, níveis menores de consciência, essas pessoas não vão entender nada do que você está falando. E quando o nível é maior de consciência, você não vai ter esse problema com essa pessoa, porque essa pessoa vai entender o momento que você está passando e vai dar um jeito de acertar os ponteiros com você e viver com você. Ela não vai buscar o rompimento, ela vai buscar a correção. Você entendeu? Por isso que existe tantos conflitos, tantas brigas. Olha, outra postagem que eu coloquei aqui também, que também viralizou pra caramba. E eu falei, gente, eu escrevo as coisas, depois posto, depois que eu vou ver o que eu postei, né? Mas que é extremamente importante. Deixa eu ver se eu acho elas aqui, que eu não tô conseguindo achar. Se é amor, por que então há brigas? Se é amor, gente, por que há desrespeito? Se é amor, por que tem agressão? Por que tem sofrimento? Se é amor, tanto que vocês falam de amor. Não é amor, gente. E amor, ele não tem controle sobre absolutamente nada. Sabe por que não tem controle? Porque vocês dois estão tão juntos, tão na mesma frequência, vibrando do mesmo jeito. O amor transforma faz elevar as vibrações do mesmo patamar, que não existe controle. Porque tudo que você vai fazer, o outro inclusive vai com você. Às vezes o outro, ele até fala para você ir, o outro te incentiva a fazer coisas sem problema, sem discussão, sem briga. E o outro percebe que se às vezes você não gostou daquilo, então ele não faz, porque ele não vai te magoar de alguma forma. Eu conheço casais que realmente se amam, o tanto que é diferente dos demais casais, o tanto que é totalmente discrepante, é distante a relação de homem e mulher. Quando existe amor verdadeiro mesmo, o olhar, aquele olhar que faz anos, que é o mesmo olhar, que um olha pro outro assim, sabe aquele olhar que fala, gente, eu ganhei um presente de ter essa pessoa junto comigo? Olha que bonito que é isso, puta que pariu. Você olhar para outra pessoa e dizer, ali no teu silêncio, com você mesmo, os seus pensamentos, você olhar para outra pessoa e pensar, eu ganhei um presente de Deus. Gente, quando vocês estiverem ainda pensando assim, isso é amor de verdade. E o outro também, porque a gente não ama sozinho. A gente não ama sozinho. Amor tem que partir dos dois lados. Os dois têm que ter essa... Por isso que eu brigo muito e discuto muito com meus alunos, porque eles me questionam sobre essa frequência. Ah, mas e se ele não tiver? Você tem que ensiná-lo a vibrar na sua frequência com coisas que vão atrair ele para a sua frequência. Mas aí envolve outro tipo de coisa, envolve nível de consciência, envolve isso tudo que eu falei para vocês, de que se as pessoas entendem o que é carência, entendem o que é sofrimento, a partir do momento que vocês entendem esse tipo de coisa, vocês começam a se livrar desses vícios emocionais, aí você está pronto para você viver um grande amor de verdade. Mas caso contrário, não viva, que você vai fazer o outro sofrer. Não viva, porque você vai ficar morando num lugar debaixo de um teto onde são duas pessoas estranhas. Que é muito sério isso, eu acho triste
Você morar com alguém no mesmo teto e você ser totalmente distante dessa pessoa? Não é? Como é bom você assistir um filme e você chamar a pessoa já encostar no teu colo, assistir o filme, já traz uma pipoca. Isso não é cena de filme, isso é verdade. Isso tem que acontecer na vida real. Isso é apaixonante. Você sentir o cheiro do outro e gostar do cheiro do outro, de estar do lado. Isso tudo são sinais, pessoal. São sinais que vão dando pra gente. O dia que você analisar a sua vida e não tiver nada disso que eu tô falando, o teu relacionamento já foi pro pau há muito tempo. E aí a gente sofre porque a gente não queria isso, ou você sofre porque só você amava, só você queria amar, só você estava disposto a amar. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, boa notícia mesmo, que quando você aprende a se autodesenvolver, quando você aprende a tratar as tuas mazelas emocionais, grande professor Augusto Cury, doutor Augusto Cury, usa essa frase, e eu gosto muito dela, mazelas emocionais, quando a gente cura essas mazelas, quando a gente entende a vibrar alto, quando a gente entende que a nossa frequência tem que estar num hertz muito grande, para a gente atrair só coisa boa, vocês não têm ideia, a pessoa extraordinária que vai aparecer na sua vida, criatura. E eu aposto com vocês que vai aparecer. De uma forma brilhante, que você nunca imaginou que fosse acontecer. E eu tenho provas disso para vocês, inúmeras. Por isso que eu digo, para que o sofrimento, se tem algo maior nos esperando aí em algum lugar? Seja aqui, seja fora do Brasil. Seja fora do Brasil. E acontece, eu tenho uma história linda para contar para vocês, mas não vou contar hoje, porque aí teria que ser uma outra live. Então isso acontece, mas eu, como vocês, como a maioria das pessoas, era cético, não é? Eu não acreditava em absolutamente nada disso que eu estou falando. Quando eu me vejo hoje, eu falo, Emerson, você não é mais aquela pessoa, mas não sou mesmo. Não sou mais. Eu sou uma outra pessoa totalmente diferente. Hoje eu entendi o que é viver efetivamente. Hoje eu aprendi a dar valor porque tem que dar valor. Eu aprendi aqui, esse jardim meu aqui, as plantas. A minha mãe cuida das plantas aqui. E tem plantas que só aparecem uma vez por ano. A flor da planta. Vocês não têm ideia que coisa absurdamente maravilhosa que é todo mundo ficar sentado aqui esperando a data dela aparecer e a gente senta e fica esperando aqui. E celebra isso. Essa semana minha mãe viu na árvore e caiu 2 ninhos de passarinho, um negócio que a gente nem presta atenção que existe. Que a gente está morando em grandes centros, em grandes capitais, a gente nem vê isso acontecer, e cair nos ninhos. Aí eu fui ver a engenharia dos ninhos, é algo extraordinário, como é que um bichinho daquele tamanho consegue construir algo para os engenheiros de plantão aí, eles dão um pau na engenharia que a gente aprende, que a gente aprendeu. Então são esses dados, essa simplicidade de vida que eu quero que vocês tragam para a vida de vocês. Essa é vocês mostrarem para o mundo que vocês estão vivendo efetivamente. Tem uma pessoa que fala para mim um negócio, que é a Úrsula, que é uma mulher maravilhosa, que ela faz um trabalho espiritual extraordinário, fantástico. E que ela fala muito do aterramento, que a gente não está aterrado nessa terra. A gente perdeu o aterramento físico com a terra que a gente vive. A gente não tá. Que dia que você foi andar descalço aqui na praça, na grama, que você colocou realmente o pé e sentiu? Vocês não têm ideia, a energia que a terra passa para dentro de você, ela aumenta a tua vibração na hora. Vocês sabiam disso? Por isso que os médicos falam diariamente, repetidamente, para vocês caminharem, ter contato com a natureza, porque a natureza traz vocês para a realidade, ela abraça vocês como ser de dentro da terra. E a gente está fazendo o contrário, se afastando totalmente da natureza. Gente, vai para um parque andar, tira o tênis e pisa na terra. Sente a terra no seu pé, no calcanhar, nos seus dedos. Isso vai energizar seu corpo inteirinho.
E uma coisa simples de se fazer a gente não faz. Então eu digo e falo para vocês, a gente tem tudo à mão, principalmente pessoas querendo ajudar, e a gente consegue, de alguma forma, a gente vai conseguir mudar a nossa vida, mas vai depender da gente totalmente. Se a gente quiser, a gente muda. Eu sou prova viva disso, gente. Vocês não têm ideia do jeito que eu era, não. Eu, como diretor de empresa, a primeira coisa que aconteceu foi o ego, né? Eu sempre me achei muito melhor do que todo mundo. Eu sempre me achei o cara. Por quê? Porque todo mundo falava que eu era o cara. O cara que resolvia, o cara que chegava e resolvia, o cara que pensava muito rápido, o cara que dominava todo mundo muito rapidamente. E depois eu fui ver que nada disso adiantou nos anos, todos os anos que eu fui executivo. Fui executivo de grandes empresas, multinacionais de grande porte. Mas aí eu olho para trás, sabe que eu não tenho orgulho nenhum das minhas conquistas? Nenhum. O orgulho meu é o que eu tenho agora. Que eu sento aqui com uma pessoa, que eu converso sobre a vida dela. Clécio, você está convidado para vir aqui me conhecer, não sei onde você mora, mas você marca aí para mim aí, senão a gente faz uma online aqui, eu e você. E receber pessoas igual o Clécio, igual o Luiz Henrique, que mandou uma mensagem para mim maravilhosa ontem, agradecendo eternamente sobre tudo que eu falei para ele. Outros amigos meus que vêm de fora aqui conversar comigo, as pessoas que me chamam no WhatsApp, que a gente conversa às vezes 5 minutos, mas eu já mostro uma outra visão de vida para a pessoa, já boto ela para pensar, já começa ali o exercício, ó, você vai pensar nisso, vai fazer aquilo, depois você me liga. Aí a pessoa manda mensagem para mim, Emerson, foi fantástico a gente ter conversado, isso que eu quero ouvir. E aí não é a questão do ego, mas é a questão do propósito de vida que eu acho que eu encontrei o meu, que até então não sabia qual que era o meu propósito, não tinha entendido até então. A Isis falando, ó, eu sou veterinária de animais de florestas silvestres. Imagina a Isis, que contato que ela não tem com a natureza, e cada coisa maravilhosa que a Isis deve ter visto, e ela deve ter muita história para relatar pra gente, para contar para nós. E eu acho, viu, Isis, uma hora eu acho que você deve contar pra gente isso. Então, olha lá, maravilhoso, eu tenho certeza disso. E a gente tá tão disperso na vida, a gente tá tão sem noção das coisas. Gente, é fabuloso a vida é maravilhosa em todos os níveis. Depois que você aprende a romper essas barreiras emocionais, a sair desses pensamentos intrusivos que ficam repetindo dentro da nossa cabeça, o pensamento negativo que você já acorda com ele, e eu te ensino na minha mentoria a substituir esse pensamento negativo, que ele bate na sua cabeça todo dia. Eu ensino você a trocar esse pensamento. Ah, mas dá para trocar pensamento? Dá para trocar pensamento. Dá totalmente. Dá para reprogramar. Dá para fazer um monte de coisa interessante. Então tem coisas que dá pra gente fazer, gente, pra ir melhorando a nossa vida. E é um trabalho constante. O trabalho do autodesenvolvimento, ele não é uma sequência de trabalho aí de 30 dias e resolver a sua vida. Não é. Você vai ter que trabalhar muito tempo. Isso, porque isso vai fazer parte da nova vida sua. Você imaginou? Você viveu 50 anos como eu. E você acha que em 30 dias você vai resolver suas crenças? Não. A Isis, até cobra eu faço carinho. E eu acho que elas devem sentir também, não sei como que é, mas deve ser magnífico isso aí, deve ser fabuloso. Porque elas não têm reação nenhuma, né? Não sei como que é, mas deve ser interessantíssimo. E deve ter um jeito, né, de a gente saber que elas estão sentindo, né? Olha lá, ó, a Suei trabalha com pessoas adultas e crianças. É isso que eu entendi aqui? O Clécio falou também que tem uma perua escolar aqui, trabalha com crianças. Gente, é fantástico a vida. E outra também, se você for ficar esperando estar pronto para começar essa mudança, ela não vai acontecer nunca. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente nunca está pronto para começar nada. A gente fica pronto ao longo do processo. Ao longo do processo que a gente vai trabalhando o autodesenvolvimento e vai aprendendo. E o que atinge o autodesenvolvimento? As primeiras coisas que vão acontecer com vocês. Vocês vão entender que é estar em paz
é melhor do que estar certo, em todas as hipóteses. Eu prefiro minha paz do que eu querer falar que estou certo. E querer contar também para todo mundo que eu estou certo. Não, prefiro estar em paz. Ah, perdeu lá, ótimo, você ganhou, vai com Deus. A vida, a gente flui com uma certa resistência, né? A gente tem resistência à mudança. Não é? A gente resiste. Aí vem a autossabotagem. A gente resiste a tudo que a gente quer mudar. Porque a gente não aprendeu a mudar, mas a gente vai aprender. Comigo aqui eu vou ensinar vocês a mudarem. O que não pode ser mudado, gente, não pode ser lamentado, eu já falei isso aqui pra vocês. Viver um dia de cada vez, errando ou acertando, mas vibrando alto e vivendo um dia de cada vez. E dando importância para aquele dia. Fazendo aquele dia ser maravilhoso. Isso não é conversa de coach, não. Nem conversa de mentor. É fazer o dia valer a pena. Mesmo que você tenha acordado de mau humor. Clécio, um abraço, boa noite. Que Deus acompanhe você, meu querido. Vou estar torcendo por você aqui. Vá com Deus. E vocês entenderam? Não existe lamentação para nós. Depois do que a gente aprende, a gente para de reclamar, para de se lamentar, para de sofrer e assim vai. E a gente vai vivendo melhor. A gente vai vendo que a nossa vida vai destravando. A gente vai vendo que a gente vai trazendo pessoas interessantes para perto da gente. A gente começa a trocar até de amigo. Eu digo que o autodesenvolvimento faz você abandonar um monte de gente, viu? Ô Suei, um beijo de novo para você, obrigado. Vocês sabiam disso? Que a gente abandona um monte de gente quando você começa a se autodesenvolver, porque você começa a mudar. Você começa a falar de coisas diferentes. Você começa a querer ajudar as pessoas e as pessoas vão começar a se distanciar de vocês. Ó, a Izzy está fazendo parte da minha equipe. Um prazer, Izzy. Um privilégio. Obrigado. Vocês entenderam o que eu tô falando? E na vida, igual a Joyce acabou de falar aqui, ó, que permaneça em nossas vidas apenas os verdadeiros. E é isso que vai acontecer. Nós vamos passar um pente fino. E esse pente fino vai acontecer naturalmente, sem forçar nada. Você não vai precisar falar nada para essa pessoa. Ela vai se distanciar de você. Porque ao mesmo tempo que a gente acha que tem amigos, a gente tem parasitas. Pessoas que estão ali sugando a gente. Sugando até nossa energia para se alimentar da gente. Vocês entenderam como é que funciona? Eu mudei totalmente o meu ciclo de amizade. Ficaram alguns, mas os que ficaram já estavam no nível de consciência alto e já vibravam de acordo comigo. E que nós mantemos amizade até hoje, porque eu morava em Goiânia. Morei 17 anos em Goiânia. Hoje faz 3 anos e meio que estou aqui no interior de São Paulo. Olha lá, a Suei falou, ó, pra mim quem fica é porque tinha que ficar, mas é porque ficar porque tá na sua mesma sintonia, na sua mesma frequência, viu, Suei? É simplesmente por isso, senão já tinham ido embora também. E outra coisa que eu falo demais aqui, e que eu aprendi e quero passar pra vocês, e eu não dava importância pra isso, o poder da gratidão. O poder da gratidão, o poder de agradecer. Eu tenho coisas que eu escrevo aqui num papel, mas agora eu já faço mentalmente, mas eu comecei assim. Eu vou dar a regrinha para vocês. Agradeçam 20 coisas que aconteceram no dia de vocês, todos os dias. Comece escrevendo. Agradeça por 20 coisas. Coisas que pode ser, agradeço por ter ido ali na esquina tomar um café. Mas escrevam, criem o hábito de gratidão, porque isso vai transformar a tua vida. Vocês não têm ideia o que vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer coisas maravilhosas. Vai acontecer coisas singelas, simples, mas que vocês vão começar a notar que vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer um carinho por uma determinada pessoa que vai te dar, um elogio que vai aparecer do nada, ou às vezes você vai estar numa fila do supermercado, vai abrir um outro caixa e vai chamar você. As pessoas vão te ajudar a trazer suas compras para sua casa junto com você, coisa que você nem imaginava que fosse acontecer na sua vida. As pessoas vão te dar a frente. Você sabe por quê? Porque as pessoas vão sentir na tua energia o tanto que você é especial e está diferente das demais pessoas. Você começa a fazer parte dos ambientes, as pessoas começam a sentir falta de você.
Por que fulano não apareceu ainda? Por que ciclano não veio aqui hoje? O tanto que é gostoso isso. Eu me amo, a Patrícia falou, é verdade, você tem que se amar sobre qualquer coisa. A primeira pessoa que você tem que amar na sua vida é você mesmo. Outra coisa que a gente fala muito nas lives aqui, que tem pessoas que têm esse comportamento e tem esse traço da personalidade muito forte, as pessoas que fazem tudo pelos outros e acabam aí esquecendo delas próprias. As pessoas que a todo momento tá ajudando, a todo momento tá fazendo a vida do outro ser extraordinária, ser maravilhosa, mas e a sua? Como é que a sua está sendo? Porque eu vou ser sincero para vocês, a vida ela tem um certo ponto de ingratidão muito grande. Não é todo mundo que você vai ajudar que vai te retribuir a tua ajuda. Não vai. E tá tudo bem. Você sabe por que tá tudo bem? Volto a falar do nível de consciência dela. O nível do autodesenvolvimento dela, ela não se desenvolveu, então tá tudo bem, eu não julgo. Deixa, mas eu ajudei. Já foi. Vocês entenderam? Gente, as coisas que eu sempre falo, eu digo que são coisas que a gente já ouviu, a gente já aprendeu em algum lugar, mas a gente esqueceu. A gente não alimentou isso para a vida da gente. E eu tô trazendo luz esse assunto, trazendo para que a gente volte a pensar, que a gente volte a se alimentar de coisas boas. O tanto que é bom se alimentar de coisas boas e deixar as coisas ruins de lado. E quando chegar alguém ruim reclamando perto de você, você já muda, sai de perto. Gente, a neurociência explica que 5 minutos de informação ruim na televisão baixa a tua imunidade em 20%. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar disso alguma vez? Fiquem perto de uma pessoa que só reclama durante 5 minutos, 10 minutos que seja. A pessoa vai fazer você sair depressivo da conversa. Você vai sair ruim dessa, você vai sair doente da conversa. Porque essa pessoa que reclama, ela necessita de uma energia negativa muito pesada para manter a reclamação dela. Vocês sabiam disso? Então ela vai sugar a sua energia boa para manter o nível dela de reclamação alta. Aí ela vai sugar de você. Tá vendo que são coisas que a gente encontra no dia a dia da gente? A gente encontra nas empresas, encontra na nossa família principalmente. Aquela sua tia que você conhece lá que toma 50 remédios, que fala da vida, que todo dia ela vai morrer por algum problema. Beijo, Isis. Vai com Deus, obrigado por ter participado. Vou estar sempre aqui com vocês de terça e quinta-feira, tá? Na live. Brigadão. Foi um prazer tê-la conosco aqui. Exatamente, Suê. Reclamar é clamar 2, 3, 4, 5 vezes. As mesmas conversas trágicas, exatamente, Patrícia. Exatamente. E olha o tanto que a gente sabe que aquilo é ruim pra nós, mas a gente para às vezes pra escutar, pra assistir. E não é. A gente tem que mudar. E se a gente conseguir ajudar o outro, que a gente ajude de qualquer forma. Mas a gente vai mudar internamente esses nossos comportamentos, para que isso não faça mais mal para nós. Entendeu? E gratidão sempre lá para cima, sabe? Vibração sempre lá para cima. Vocês vão aprender comigo frequências, quais frequências usar, quais dias da semana, todos os dias, que hora. Pra vocês terem uma ideia, eu passo o dia inteiro escutando frequências. O dia inteiro, uma diferente da outra. O dia inteiro. Música a todo momento tocando. Música a todo momento tocando. Porque eu adoro me manter feliz. Eu adoro me manter nesse estágio aqui, de felicidade plena, de felicidade pura. É uma delícia, vocês não têm ideia. O tanto que é bom isso. Ah lá, a Rosiane falou que fiz leis quânticas, então você sabe da física quântica, e estudei muito sobre física quântica também. Eu não falo muito de física quântica, mas dou alguns exemplos porque é um pouco técnico demais para começar a explicar, mas tem coisa muito boa que eu acabo jogando no meio e vocês vão absorvendo. E gente, aquilo que você não muda, você escolhe. Outra frase, escreva aí. Aquilo que você não muda, você escolheu para você ser dessa forma, para você ter. Suei, eu amei você também. Vocês entenderam?
A Patrícia, ó, eu me acho a cada dia. É isso aí, a gente tem que se encontrar a cada dia. Olha que frase bonita. A gente tem que se encontrar a cada dia, a gente tem que se achar a cada dia. Analise seus pensamentos a partir dessa conversa que vocês estão tendo comigo hoje. Comece a avaliar seus pensamentos, comece a observar o que você está pensando, o tanto que vai ser importante isso. E eu acho que tem como a gente melhorar muito a nossa vida depois desse papo que a gente está tendo hoje aqui. Dá para melhorar demais a vida. Verifique sempre seus pensamentos, antes de aceitá-los como verdade. Isso também porque aí entra o pré-julgamento no meio também. A verdade absoluta, às vezes você está tendo um pensamento negativo, um pensamento que não faz parte daquele contexto, que você está fazendo errado, tá bom? E a sua mente pode te pregar peças demais, entendeu? Você pode ser enganado por ela. O trabalho mais doloroso é o de reconstrução de nós mesmos. Por isso que eu falei aqui no início que não é fácil. Ó, a Mareni Cristina, você tem me ajudado a me reencontrar. Eu fico grato e feliz demais, Mareni, com isso. Que bênção, espero que você se reencontre logo. E a gente vai estar aqui nas lives toda terça, toda quinta, fazendo junto aqui. Espero que isso crie uma rotina na vida de vocês, pra gente estar junto aqui, pelo menos esse ano todo aqui, né? Quem sabe a gente vai conseguir se manter firmes e fortes aqui conversando. Ó, Patrícia, um beijo. Obrigado. Vai fazer prova agora. Um abraço pra você. O período que você mais cresce, gente, é o mais difícil da sua vida, porque vai ser dolorido a quebra de crenças, vai ser dolorido você passar por tudo isso, vai ser dolorido o recomeço, vai ser dolorido o rompimento com as pessoas, vai ser dolorido você ter que tomar decisões, porque senão você não vai mudar a sua vida. Vocês entenderam? Então o recomeço vai ser difícil. Não vou nem aliviar aqui porque vai. E pedir ajuda em qualquer tipo de situação não é um sinal de fraqueza, e sim de inteligência. A gente pedir ajuda para quem está mais evoluído do que a gente, porque há pessoas que estão num nível diferente, que a gente vai adorar e receber isso. Só gratidão, obrigado, Suei. Suei é uma graça. Suei, já quero te conhecer, Suei, um barato. Muito gente fina, muito legal, gostei demais. Carinhosa demais também. E é muito dolorido ser adulto, exatamente. Mas não precisa ser sofrido. A gente vai aprender. A gente vai aprender. E a gente pode aprender junto. A primeira regra da saúde mental, quando a gente começa o trabalho, é aprender a distinguir quem merece algum tipo de explicação, quem merece apenas uma resposta na nossa vida e quem realmente não merece absolutamente nada. Você vai começar a criar, grupos, de pessoas, você vai começar a colocar cada um na sua caixinha, você vai começar a absorver quem mais pode te dar alguma coisa que possa o quê? Juntar com você na sua evolução, ao invés de te distanciar disso tudo, entendeu? Vocês entenderam? O tanto que é prazeroso fazer esse trabalho. Eu digo que é um prazer enorme fazer esse trabalho diariamente. É enorme falar sobre isso. Todo santo dia eu falo sobre isso. Sobre evolução humana, sobre mudança de comportamento, sobre gestão das emoções, gestão do pensamento, gerindo toda a nossa mente de uma forma muito mais calma e tranquila. Você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, ao som de uma meditação maravilhosa, de uma frequência maravilhosa. O Joe Dispenza tem várias meditações aí disponíveis na internet que você pode usar de graça, gratuitamente, para ajudar você a já começar a se manter ali, ó. Olha que legal, apareceu um monte de confete aqui, eu não sei o que é. Depois eu vou ver, Suei, e vou te falar com você no privado aí, tá bom? Quem sabe alguém já ganhou aí a mentoria e eu nem tô sabendo que ganharam a mentoria, porque tinha lá um coraçãozinho, ou era era um beijo. Atingisse o beijo lá, ganhava a mentoria lá. Vamos ver se vai acontecer isso aí. Olha lá, Marine, é isso que eu preciso aprender e vai aprender. E a gente vai estar junto aqui para aprender juntos, nós todos aqui. Eu fico grato demais, porque muitas pessoas já passaram pela nossa live, outras se mantiveram muito tempo aqui conosco, conversando bastante.
Olha lá, Rosiane, obrigado, Rosiane. E a gente tá junto. E a gente vai fazer muita coisa boa aqui. Sofremos mais em nossa imaginação, vou reforçar de novo, do que na grande realidade da vida. A gente sofre muito mais, né, na imaginação dos pensamentos do que na realidade. E a gente já falou sobre isso também. Você atrai o que vibra, eu tô falando, aqui falei um monte sobre relacionamento, que você vai atrair a pessoa certa para você, desde que você altere a sua vibração. Você atrai o que você vibra. Se você vibra baixo, você vai atrair pessoas em vibrações mais baixas. Se você vibra alto, você vai atrair pessoas em vibrações mais altas. E normalmente, as pessoas que vibram alto são pessoas especiais. São pessoas maravilhosas. Pessoas que talvez vão mudar a sua vida. A forma de você pensar, de você amar. Quem sabe você não vai amar verdadeiramente agora? E acontece, gente. Acontece. Rosiane, tenha paciência comigo porque eu não entendo nada de live. Exato. Eu que não entendo nada de live, viu, Rosiane? Não entendo nada mesmo. Tô aprendendo aqui com os presentinhos aqui. Mas normal, a gente vai aprendendo juntos aí, tá bom? E o que eu quero é contribuir com vocês, ajudá-los aí da melhor forma possível. Eu vou ficando rouco, vai demorando, eu vou ficando rouco. E, gente, o tanto que é legal essas conversas. Nós estamos na 4ª live e eu pensava, isso foi uma quebra de crença. Eu tinha uma dificuldade enorme de pegar e fazer vídeos. Eu tinha dificuldade de fazer isso. Hoje eu já ligo o vídeo, já começo a falar, já vou desenhando o negócio, vai embora. Mas era uma crença que eu tinha, uma barreira. Eu achava que as pessoas iam gostar do que eu estava falando para elas, que eu não ia passar verdade no que eu estava falando, e isso me deixava, né, de uma certa forma, eu ficava ali, né, introspectivo comigo mesmo. E hoje não, hoje eu já vi que eu tenho que falar mesmo, que eu tenho que conversar com todo mundo, e eu quebrei essa crença. Olha o tanto que foi importante. E a gente quebra crenças todos os dias, se a gente começa a fazer esse trabalho de autodesenvolvimento. Começa a avaliar as pessoas de uma forma diferente, começa a parar de sofrer com as coisas. Olha o tanto que é bom. O autodesenvolvimento traz tudo isso, gente. Traz muita coisa boa. Obrigado, Mareni. E essa credibilidade que eu passo é verdadeira. Eu falo do meu coração para vocês. Eu não fico floreando porque eu quero falar. E sabe aquela pessoa que quer... Pô, eu aprendi, quero passar para vocês porque eu quero realmente passar. Eu quero que vocês façam parte da mesma vida que eu tô vivendo, do mesmo jeito que eu tô vivendo. Porque para mim foi muito bom. O desapego, que é outro ponto que a gente conversa demais aqui com os mentorados. Aprender a desapegar das coisas. O desapego emocional. Aquilo que a gente tem que deixar ir. Aquilo que a gente tem que abrir mão. A gente tem que aprender a abrir mão das coisas. Nada nesse mundo é seu. Nada nesse mundo é seu. Sabiam? Por isso que a gente tem que aprender a deixar ir. E a gente não aprendeu. Sabe o que a gente aprendeu? Só ter. A questão do domínio. A construção de ter tudo. Nós temos que ter tudo que puder. E não é assim. Tem coisas que a gente vai ter de um determinado momento. E vai ter um fim. Isso vai embora. Isso é nas relações, isso é na morte, trabalho. A vida é uma eterna perda constante de coisas que fizeram parte, passaram, teve o período delas e foi embora. E a gente tem que aprender com esse desapego, a gente tem que parar de sofrer com desapego, a gente tem que aprender a desapegar. E quando você desapega, acontece algo mágico, porque abre uma baita margem, uma baita avenida, um baita espaço para virem coisas melhores para você. Sabia? O desapego é um assunto maravilhoso, que eu adoro falar de desapego. Tenho dificuldade em deixar ir. Eu ensino você a deixar ir. Você vai deixar ir porque você vai aprender a deixar ir. Estou passando pelo luto há 1 ano. Sei o tanto que isso é dolorido, mas quando você aprende o papel do luto na tua vida, ou o papel do outro na tua vida, quando você aprende, e outra, quanto mais você sofre, agora eu já falo um pouco de espiritualidade aqui, espiritualidade, não estou falando de religião, que é diferente, você segura essa pessoa aqui. A espiritualidade, ela mostra isso e ela explica pra gente, a gente tem que deixar ir.
Porque o sofrimento segura, de alguma forma, esse elo ele não rompe. Porque essa pessoa precisa evoluir também para as outras camadas das dimensões que ela precisa passar. Mas isso é um assunto para uma outra live, porque é muito profundo isso. Falar sobre luto também dói demais. As lembranças, né? Lembrar do outro sempre sofre, sempre é doloroso. E uma coisa que eu falo para quem tá de luto, pelo menos pra gente pegar um gancho rapidinho, sinta, deixa sentir, não fica brigando em não sentir. Ah, que eu não tenho que sofrer, que eu tenho que parar de chorar, eu tenho que parar. Não, chora. Chora até esgotar, sente, até sentir. Que isso vai fazer o quê? Você vai acabando com armazenamento. Entendeu? Que tá tudo armazenado, precisa sair. Quanto mais você briga, mais você armazena. Vocês entenderam? Deu pra entender? Entendeu, Marini? Você tem que sentir, sinta tudo que você puder. Nem que para isso você tenha que ficar um pouco distante das pessoas, mas sinta verdadeiramente até esgotar, porque vai te fazer feliz, vai te fazer melhor. Olha o Alexandre falando que acabou um relacionamento faz 2 meses e não sabia o que sentia por ela. Alexandre, você não tem ideia a quantidade de pessoas que aparecem falando a mesma coisa. Que é aquilo que eu falei no início da live. Você se sentir presente. Você tá tão no automático que você não observa o outro. Você só vai observar o outro depois que você perdeu. Você entendeu? Por isso que você tem que trabalhar a gestão do teu pensamento, para você, quando tiver numa relação, você tiver por inteiro, de corpo e alma, vibração, energia, tudo isso. Ah lá, descobri que ama agora, mas agora ela não quer mais. Agora se coloca no lugar dela, então. Imagine quantas coisas ela não pensou, Alexandre, para chegar nesse ponto, para vocês romperem. E eu falei disso, Alexandre, não sei se você entrou agora na live, mas a gente falou no início sobre relacionamento. Eu não vou voltar porque a gente falou bastante sobre isso e já tá quase acabando a live, mas quinta-feira tem outra live e eu vou falar de novo sobre isso. A gente volta a falar sobre esse assunto de relacionamento, falar do outro, falar dessas dores e falar o que pode ser feito, enfim. Mas cabe a reflexão. Então existe um monte de coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, e eu falei sobre relacionamento. Que pena, Alexandre, acho que você deve ter perdido o que a gente falou, exatamente sobre relacionamentos conturbados. A gente estava falando sobre sofrimento continuado, a gente estava falando sobre tudo que acontece entre duas pessoas aí, e o que faz os relacionamentos não durarem. A Mary falando, boa noite, terminei há 6 meses vivendo luto. É um luto mesmo, dependendo de quanto tempo você ficou com essa pessoa. Mas eu volto a dizer para vocês que nós vamos voltar de novo a falar, porque a gente falou bastante. Mas na quinta-feira eu retomo esse assunto com vocês e a gente vai falar sobre término, a dor do término, o que pode acontecer no término. E a gente vai tentar achar uma saída para todo mundo aqui, de uma forma mais tranquila. Que pena que você chegou agora, Lia, porque a gente está falando aqui desde as 6 horas e a gente falou de muita coisa interessante aqui. Muita coisa boa. Eu até acho que eu vou jogar essa live para 7 da noite, que eu acho que é um horário melhor do que... Esses 6 horas foi um teste que eu fiz, mas eu não gostei muito do horário. Eu acho que 6 horas é um horário complicado. Eu vou jogar para 7, para ir das 7 às 9, que eu acho que aí pega todo mundo em casa, mais tranquilo, e... Acalma seu coração, Alexandre, e respira. E eu vou dar um exercício para você. Pega uma folha de papel aí, escreve todo o sentimento que você tiver por ela, todo. Escreva de verdade, não tô brincando não. Tira de dentro aqui, da cabeça e transfere pro papel, pro mundo físico, porque esse sofrimento que você tá tendo somente na tua cabeça. Traz para o mundo físico isso, depois você vai ler tudo isso que você escrever, mas não tenha problema, escreva, que seja 20 páginas, escreva tudo e que você sente, esvazie tudo que tiver na tua mente, e depois respira fundo umas 20 vezes aí, e depois você vai ler tudo que você escreveu, e depois você vai voltar aqui na live quinta-feira para dizer para mim qual o sentimento que foi e qual dúvida que surgiu, porque vai surgir uma dúvida aí, entendeu, Alexandre? Vai surgir uma dúvida aí nisso que eu tô te pedindo para você fazer. Faça esse exercício. Pega uma folha, escreve tudo que você está sentindo, mas com detalhes. Tudo que está sentindo,
Respira 20 vezes profundamente, depois você vai ler tudo isso de novo e depois você vai trazer na quinta-feira para nós aqui, me dizer o que aconteceu. Entenderam? A Suei aqui, puta, Suei, eu ganhei um buquê de flores de você hoje, Suei. Obrigado. Faça assim, Alexandre, isso não é conversa de mentor, não. É conversa de um cara que entende o que tá falando para você e que vai te ajudar muito a aliviar um pouco os seus pensamentos aí, tá bom? Vai te ajudar demais. Parece bobeira, mas isso é a neurociência. A gente chama de neuroplasticidade. Vai ajudar você a abrir novos caminhos aí pro seu cérebro, pra você entender um pouco mais as coisas, tá bom? Gente, que live gostosa foi hoje. Muito bom. Agradeço demais vocês. Tô quase terminando. Vou começar a me despedir de vocês aqui. Suei, você foi uma coadjuvante à parte aqui. Fez parte total da live inteirinha. Teve comigo desde o início aqui. Obrigado. Foi um prazer conhecê-la. Brigadão. Alexandre, vou torcer por você. Tá joia? Vamos estar junto aí sempre aqui. Eu quero agradecer os presentes. Eu quero agradecer do fundo do meu coração vocês estarem comigo até hoje. Eu quero agradecer pela live que a gente teve, agradecer a Deus por mais um dia com vocês, 2 horas de live, a gente falou de muita coisa aqui, foi muito legal. Obrigado, Rosiane, eu que agradeço você por estar aqui comigo também. E eu vou estar fazendo o possível para ajudá-los aqui, gente. Gratidão demais. Somos mais de, eu acho que 10 mil seguidores já em um mês que eu tô no TikTok. São mais de 2 milhões de visualizações das minhas postagens. Eu fico feliz demais. Espero que vocês me sigam aí. E a gente vai fazendo história aqui, junto com essa comunidade linda que a gente está montando. Um grande beijo para vocês. Que Deus... de tudo quanto é jeito que Ele puder ajudá-los a confortar os seus corações, eu vou estar aqui pedindo com a minha energia, com a minha vibração alta, que Ele bote a mão em cima da cabecinha de vocês aí e ajude vocês de todas as formas. Eu estarei aqui fazendo meu papel para ajudá-los também, mas a mudança começa dentro de vocês. Nunca esqueçam disso. É de dentro para fora, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês. Até mais!